Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aí iniciando nossos estudos de física e uma introdução aí bem simples dentro de um ramo da física, da cinemática, que vai estar estudando o movimento. Então, cinemática é um ramo da física que vai estudar o movimento e suas particularidades, né? A particularidade de um corpo relacionado ao movimento. Bom, então, quando se fala de movimento, né, nós temos uma palavra contrária ao movimento, o repouso. E essa definição de movimento e repouso, nós vamos estar observando que é algo relativo. Então, o mesmo corpo, ele pode estar, ao mesmo tempo, em movimento e em repouso. Nós vamos, por isso, sempre ter que adotar um referencial para observarmos melhor cada situação. Então, colocamos aqui uma situação, né, bem simples, com 4 corpos que nós vamos estar observando. Então, o A nós vamos considerar que é uma van, o B, o motorista, o C, que é uma placa, né, de sinalização, seja ela qual for, e aqui uma pessoa, aqui letra D, ok? Eu sei que vocês ficaram emocionados aí com o meu desenho, mas não esquenta a cabeça não. O importante é a gente estar tentando aprender aí, ok, esses conceitos. Então vamos lá, pessoal. Olha só, a ideia de repouso é quando nós comparamos pelo menos 2 corpos e esses corpos eles mantêm a distância entre eles. Então, esses corpos, quando eles mantêm essa distância, eles são considerados que eles estão ali em repouso. Já se esses corpos eles se afastam-se ou se eles aproximam-se, nós falamos que eles estão em movimento. Então, o ônibus, por exemplo, aqui, né, a van, em relação ao motorista, ele sentado ali, mesmo que essa van esteja a uma velocidade para a gente considerada alta, né, a 100 km por hora, mas o motorista está dentro da van. Então, quando nós comparamos a van e o motorista, os dois estão na mesma velocidade e nenhum distancia-se do outro, né, em situações normais, né? Então, quando nós comparamos o corpo A e o corpo B, mesmo que para uma outra situação aparenta-se ele estar em movimento, mas quando nós comparamos A e B, ele está em repouso, ok? Então, o mesmo corpo, no mesmo instante, ele pode estar em repouso, dependendo do referencial. Por exemplo, esse referencial que nós adotamos foi a comparação entre o corpo A, que é a van, e o corpo B, que é o motorista. Agora, se esse mesmo corpo, o corpo A, se a gente comparar ao corpo C, por exemplo, esse corpo A, que é a van, ele vai estar aproximando-se desse corpo C. Então, o corpo A, ele está em movimento. Então, olha só que interessante. No mesmo instante, o mesmo corpo, ele pode estar tanto em repouso, quando nós comparamos, né, por exemplo, essa van com o motorista, e esse mesmo corpo, nesse mesmo instante, ele pode estar em movimento, quando nós comparamos aí o ônibus, né, a van, com uma placa de sinalização, ok? Então, uma definição bem simples sobre o movimento é quando nós comparamos aí pelo menos 2 corpos, esses 2 corpos ele aproximam-se ou distanciam-se. E quando a repouso é quando nós comparamos pelo menos 2 corpos e eles não se distanciam, se não se aproximam, né? A posição ela continua a mesma. Então sempre, gente, quando nós formos definir se algo está em movimento ou está em repouso, nós vamos precisar analisar o referencial. Então, o referencial é algo, né, que é fundamental para a gente estar definindo se algo está em repouso ou em movimento. Então, responde aí para mim, né, 4 perguntinhas, fácil, né? Eu gostaria que vocês respondessem. O A em relação ao B. E aí, está em movimento ou repouso? Se tiver em movimento, coloca a letrinha M, ou repouso, né, o R. Então, toda vez que você for achar que está a situação em movimento, você vai botar a letra M, e em repouso você vai botar aí a letrinha
R, ok? Então, primeira situação, A e B. Esses corpos estão em movimento ou em repouso, né? Por referencial, um ao outro aqui. Agora, o corpo A em relação ao corpo C. Está em movimento ou repouso? Vamos dizer que essa pessoa está aqui do lado dessa placa de ônibus, né? Pode ser. E ela está aqui aguardando o ônibus, né? Na dela ali paradinha, né? Então, C em relação a D. C em relação a B. C em relação a D. C em relação ao B, ao motorista. C em relação ao B. E aí? Tenta fazer algo muito fácil, muito simples. E aí, se você entendeu, certamente você vai acertar todas essas questões aqui. Beleza? Então, aquele abraço, até a próxima aula.